noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem vai fazer o estudo para nós é a Eliane, só que o tema mudou, né? O tema do cartaz não é o Pesca Milagrosa, é a parábola da rede. Então, não se estranhe, tá tudo no mar, mas é a parábola da rede que nós vamos estudar hoje, tá bom? Antes disso, nós vamos fazer uma meditação, né? Uma leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 107, Vinda do Reino. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20, que diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus que disse isso. E aos comentários de Emmanuel sobre essa passagem. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, por intermédio do túmulo da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista da circunstância em que governa, o esforço pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Emmanuel faz umas considerações importantes, né? Principalmente justamente aos nossos olhos, né? Quando a gente observa, estamos aqui numa casa espírita, um ambiente que traduz para a gente um estado de encontro, um estado de conexão entre, né, nós, nossos afazeres domésticos, profissionais, no dia a dia, né, a qual nós estamos em contato com matéria. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui justamente com uma conexão precisa desse reino, né, da qual a gente coloca na essência divina, que possibilita essa tarefa de encontro. Né, em torno de uma hora e meia que a gente fica nessa casa, nos possibilita essa conexão. E aí Emmanuel justamente coloca muito bem disso, de que nós temos dificuldades dessa visão de entender o quanto ainda nós somos espíritos e precisamos galgar em nossas atividades, proporcionar tarefas de trabalho para a nossa transformação no campo íntimo. A religião ou a instituição religiosa, o campo que nós estamos dentro dessa conexão, tem que possibilitar para mim uma transformação íntima. E aí ele até faz uma alusão aqui que não adianta a gente... Hoje a gente está tudo numa alta tecnologia, né? Porque o século, o nosso atual, né, é o século da tecnologia. Tem tudo a nosso favor, né?
Então, vamos colocar redes sociais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para divulgar e tal. Mas a transformação é intimista. Então, não adianta a gente fazer milhões de aparelhagens. Lógico, a fonte de conhecimento vai chegar, mas para isso nós precisamos justamente se semear lá dentro, para que a gente possa compreender de que necessitamos desse campo de mudança, necessitamos de cuidar desse reino. A Ariana, ela falou hoje de uma parábola, né? A maioria dos ensinamentos de Jesus, ele traduz justamente um significado importante sobre o reino dos céus. Porque para nós, na nossa visão limitada, a gente imagina aquele céu limpinho, que traz uma pureza, que traz uma figura de conexão, que traduz para a gente um estado de calma. Mas Jesus, ele é incisivo dizer de que o reino dos céus está em nossos corações, está em nós, está no íntimo. E a gente só vai começar a perceber isso a partir do momento em que a gente possibilita esse encontro. A partir do momento em que eu parto da premissa de que estou aqui, mas estou aqui para que eu possa educar o espírito Felipe, o espírito de todos que estão aqui, né? Nós somos espíritos, né? Com uma herança gigantesca em nossas viagens, em nossas oportunidades que nos foram dadas, para que a gente possa aprimorar cada vez mais e concluir os nossos objetivos, aí sim, terrenos, no campo material. Então, tem muitos que para trabalhar ainda dentro dessa vinda do reino, mas ele coloca muito bem disso. Ele coloca que a realização divina começará do íntimo das criaturas. Então, para a gente justamente compreender o universo divino, compreender a nossa conexão e relação com essa energia divina, é fonte de muita vivência, de muito trabalho, para a gente compreender além da matéria e perceber de que o reino dos céus está realmente em nós, né? Está em nós. A gente passando um pouco pelos personagens cristãos, né? Todas aquelas personalidades que a gente trabalha. O Carlão falou semana passada, domingo, sobre Zaqueu, né? Então tem várias personalidades em que se sacrificaram e entenderam isso, de que não adianta nada eu investir numa posição terrena, que ela vai ficar. E eu tenho que justamente esquecendo de investir em mim, esqueci de investir no espírito, investir aqueles desafios, aquelas dificuldades que nos impedem de seguir aquele caminho, porque todo mundo aqui tem um desafio a cumprir, principalmente no campo do orgulho e no campo do egoísmo. Nós temos isso, é uma grande tarefa para se realizar. Mas para isso a gente precisa entender de que precisamos educar o íntimo. E por isso nós somos convidados aqui para isso. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, para que a gente possa compreender e meditar e reflexionar através das palavras que a nossa irmã irá traduzir na fonte dos seus estudos, junto com seus mentores espirituais, e que possamos sair daqui dessa instituição com o compromisso de levarmos em prática, na vivência, com a família, com a sociedade, mas principalmente no íntimo, fortalecendo o nosso compromisso no melhoramento íntimo e ao mesmo tempo auxiliando esse planeta em tempos de regeneração. Pedimos amparo e proteção àqueles irmãos que estão passando por dificuldades, sejam físicas, emocionais, psicológicas, e que a gente possa, nesse estado de pensamento, nessa comunhão de pensamento, dar o conforto necessário, o estímulo necessário para prosseguirmos rumo à libertação desses desafios
e na construção desse homem novo. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos passar a palavra para a Eliane, que ela vai falar sobre a parábola da rede. Boa noite. Boa noite. Ele já falou o tema, né? Parábola da rede. Quem conhece? Ninguém conhece o tema? Nunca? Então, essa parábola, ela está tanto em Mateus, como a gente está vendo ali, capítulo 13, versículo 47 a 50, mas ela também está em Lucas, capítulo 5. Nem todos os evangelistas eles vão descrevendo tudo muito igual, né? Alguns repetem dentro da sua forma de reportar algumas coisas. Mas a gente vai pegar daquilo que o Mateus escreveu para nós. A parábola é pequenininha, mas ela é cheia de nuances que a gente tem que começar a perceber. É uma história atemporal, mas que ela vai nos dar grandes ensinamentos, principalmente do que o Felipe acabou de dizer, que é a questão desse processo que a gente está vivendo, de mudanças do planeta, que a gente percebe que é moroso, não vamos esquecer disso, mas que está acontecendo ao longo já dos tempos. E ela vai mostrar para a gente algumas coisas que a gente também tem que ter entendimento do reino, que o Felipe também comentou ali. Então, quando a gente fala da parábola da rede, eu agora estou com o computador meio chique, arrumou. O texto é pequenininho, ele vai dizer assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha todas as qualidades de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentam-se. Apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Eu acho bem que eu pulei. Vou voltar aqui. Não pulei não. Tá certinho. Vamos voltar para a gente só entender a parábola em si. Ele está contando aqui para nós o seguinte, que o reino dos céus, né, ele faz uma comparação, que é semelhante a uma rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede. E ele joga essa rede no mar. E nessa rede, o que a gente pega? Peixe. Peixe bom, peixe ruim. O ruim a gente descarta, joga fora. O Robinson já foi com a gente uma vez. Lá em Angra é assim, tem um peixe que chama peixe-mel. Serve para nada, mas é uma delícia, é igual pescar. Então o pessoal descarta aquilo, mas a gente que não é boa, a gente pega e come. É mais ou menos isso que o pescador faz. Aquilo que não está legal hoje, nem para o mercado. Deixa eu só virar aqui, que essa luz está muito atrapalhada. Aquilo que não é legal para o mercado, eles despacham. Às vezes a verdura está legal, está bom, mas eles despacham. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que é bom eu vou ficar, o que não é a gente joga fora.
a gente lança isso para outro lugar. E nisso, ele faz essa comparação de que quando eu estou fazendo essa seleção, ele diz, aí ele fala assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dos bons, e ali haverá prantos e ranger de gente para quem não é bonzinho. A gente olha isso aqui e fica assim, meu Deus do céu. E a gente estava brincando aqui agora. Eu estava brincando com um copo. No hospital não vai ter esse copo não, tá, gente? É assim que funciona. Mas a gente quer sempre ir para um lugar melhor. Se na Terra a gente quer coisa melhor, quando desencarnar, eu espero que todo mundo aqui queira para um lugarzinho melhor. E o melhor, às vezes a gente pensa que é ficar de boa, não fazer nada, ficar só na tranquilidade. Mas o melhor sempre, ele está atrelado ao trabalho e a você viver com paz de consciência. Então ele está fazendo essa comparação. Mas a gente tem que entender o que é essa rede, né? Porque Jesus falava por metáforas, sempre no figurado, uma alegoria, e a gente também tem que entender que peixes são esses. No estudo aprofundado, né, que é um compêndio lá que a Federação Espírita Brasileira faz para que a gente possa estudar os ensinos e as parábolas de Jesus, eles fazem também as suas análises e a gente também fez algumas. E a gente vai pegar um pouco da deles, tá? Aí eles dizem assim para nós: a parábola da rede nos fala do momento de mudança. Ó, eu vou jogar a rede, vou tirar o que é bom, vou tirar o que é ruim. Então, eu vou fazer uma separação. Da mesma forma que Jesus falou do joio e do trigo. Mesma forma. E aí ele diz assim: mudanças que a humanidade terrestre deverá passar, decorrentes de quê? Da lei do progresso. Ocorrerá então uma significativa transformação moral. Aí a gente pega esse pedacinho, vai lá na Gênesis, no capítulo 18, né? Que é a geração nova, que o título é São Chegados os Tempos, e a gente vai perceber que também a transformação física do planeta ocorrerá pela questão da lei de progresso. A questão moral também vai ter que se transformar. Por vezes, e pela maioria das vezes, dependendo das nossas escolhas, através do sofrimento, da dor, porque as escolhas façam que isso por vezes aconteça. E por vezes não, por vezes a gente sabe escolher pelo menos um cabo, né, das coisas. Então ele diz que é decorrente da lei de progresso. A gente não vai poder ficar parado aqui esperando o progresso vir. Quem vai fazer as mudanças somos nós. Isso é uma das coisas que a gente já tinha que ter colocado na nossa cabecinha, né? Pode ver, quando a gente tem aperto, a gente busca a solução. É mais ou menos assim. Como a gente está vendo que as coisas não estão dando muito certo, a gente vai ter que buscar soluções. Quando eu brinquei com o copo, a gente brinca, mas a gente sabe que a gente está tendo um gasto aqui, né? Atrapalhando um pouco o meio ambiente. Essa que é a verdade. E aí ele diz assim: é o fim do mundo velho, com suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas e o advento de um mundo novo. Olha o que ele vai citando para a gente: que por conta da lei do progresso, da mudança do homem, a gente vai passando por um processo que essas coisinhas aqui que ele cita, que é as confusões, as discórdias, os convencionalismos, as iniquidades sociais, que é o que a gente mais vive, né? Os preconceitos, e a gente pode citar um monte.
Quiçá um dia a gente não precisa ter dia para nada, para lembrar que a gente tem que respeitar o outro, né? Nas suas questões de gênero, nas suas questões de raça, nas suas escolhas religiosas, né? Quiçá um dia, dos seus ódios, das lutas armadas, estava tranquilinho só em um lugar, né? Agora já inventou outro, né? Tem que entrar lá na Polônia também. A gente fala isso, a gente não fala de questão política, não, a gente está falando de questão de ser humano, da gente começar a pensar, porque a gente é educador o tempo inteiro. Se a gente não começar a educar e mostrar para o outro que esse não dá certo, esse caminho está ruim, vai ficar as coisas mais difíceis. E ficar ficando moroso. A gente chegar em tal planeta de regeneração, que todo mundo gosta de falar, planeta de regeneração. Mas o planeta de regeneração não é o planeta que muda. O conteúdo do planeta tem que mudar. O planeta ser um planeta de regeneração. Ele passa a categoria, senão ele não consegue passar. A gente ainda não consegue entender isso. E aí ele diz assim para nós também: é o advento de um mundo novo sob a égide da verdade, do bom entendimento, da lisura de caráter, da equidade. Não está falando de igualdade, né? Está falando da equidade. Ele fala da equidade, é oportunidade para todos. Cada um tem que ter a oportunidade de vencer, de conquistar coisas, de estudar, de trabalhar, de ter saúde. Ah, isso aí é do... Não, isso aí é nosso. Responsabilidade nossa. Quando a gente não entender direito, vai ficar difícil. Nós temos direito à vida. Primeiro direito que a gente tem, por Deus e pela Constituição. Tem que botar isso na cabecinha. E aí ele diz assim: do amor, da paz, da fraternidade universal. Não dá para ser fraterno quando a gente vê 500 milhões de pessoas passando fome. Não dá para ser fraterno quando a gente vê pessoas morrendo na rua. Não dá para ser fraterno quando a gente vê gente na calçada. Não dá para ser fraterno quando a gente não sabe ainda entender que aquele ser que está dentro do nosso lar, embora as dificuldades do passado, que seja do passado, nós precisamos mudar todo um contexto, né? Tentar respeitar, ter paciência, ser bom, perdoar. Fica difícil. Quem está fazendo esses comentários também é o Rodolfo Caligares, tá? Naquele livro Parábolas Evangélicas. Significa, então, o fim desse ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes e instituições contrárias à moral e à justiça. Tomara que a gente consiga reencarnar nesse mundo que esteja pelo menos o mais justo, que a gente possa trabalhar, né, na nossa vida para que a gente possa ter a oportunidade de retornar. Que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quando a gente fala de mansidão, fala de ser pacífico, é quando a gente pensa realmente no irmão. Porque quando a gente vê o irmão sofrendo e ele não faz nada, embora a gente não consiga fazer tudo, e a gente não conseguir. Sábado passado eu levei as meninas lá no Advertência Fraternal e um dos trabalhadores lá do NAF, que é lá em cima no Morro da Caviana, que eles fazem entendimento social, então ele diz assim: a gente não consegue atender todo mundo, mas se todo mundo, se todas as pessoas entendessem, pudessem atender um pouco de cada e começasse a botar na cabeça das pessoas, em que sentido que eu estou falando? Do exemplo de que um precisa ajudar o outro para diminuir tantas dores, sofrimentos na questão do alimento, da comida, que quem não come não raciocina bem. Ele diz assim: a gente não consegue atender todos, mas o pouco que a gente atende já alivia a comunidade, alivia um monte de coisa, alivia aquela dor de cabeça, né? A irritabilidade, as discussões dentro de casa, que é o momento que eles estão ali. Ninguém vai lá para catequizar, o pessoal vai lá para ser fraterno, que é o que é mais importante. Depois ele diz assim:
Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Qual que é o progresso que a gente tem que realizar? Eu ainda nem falei o que significa cada parte da rede. Aí ele diz assim: o de fazerem que entre si reine a caridade. O de fazer que reine entre si a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Só através disso que a gente tem um bem-estar moral. Só através disso que a gente tem tranquilidade, consciência para dormir tranquilinho no travesseiro, porque a gente fez o dever. E mesmo a gente tendo essa consciência, esse conhecimento, essas informações todas, a gente dorme, porque a gente ou está alheio a tudo isso, ou a gente dorme preocupado por conta do remorso, arrependimento. Já não é somente desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam. A gente precisa da inteligência. O Felipe estava falando aqui, não adianta ter rede social, um monte de coisa, se a gente também não faz nada do outro lado espiritual, que é a questão moral que mais a gente está precisando. Mas todas essas ferramentas, elas auxiliam bastante. Auxilia na informação, auxilia você divulgar coisas bacanas, auxilia você aprender novas culturas, entender outros povos, né? Ele estava comentando dos outros povos. Eu gosto de aprender sobre outros povos. Até para ele entender. Eu não sei, de repente eu vou reencarnar em outro lugar, né? Então eu já vou aprendendo. Dizem que saber não ocupa espaço. E não ocupa mesmo, não. E por conta disso, a gente aprende até a saber lidar. Não que a gente vá validar em outras culturas o que acontece, que para nós já, que tem um pensamento, né, que a gente gosta de seguir o pensamento cristão, a gente não aceita, mas a gente consegue compreender o outro. E nessa compreensão a gente faz as mudanças. E aí ele diz assim: já não é somente de desenvolver a inteligência, o do que os homens necessitam, a gente precisa disso, mas de elevar o sentimento, e para isso se faz preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. A gente não é nada orgulhoso e nada egoísta. Nem um pouquinho, né? Nem um pouco. O orgulho, ele é uma das coisas perversas para a vida da gente, né? A vaidade, né? Você se sovina, você não saber dividir, você ter tendência de ficar falando mal da vida alheia, de destruir os sonhos do outro, né? De divulgar coisas que não existem. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E aí ele fala da questão do egoísmo. O egoísmo é: eu vou resolver o meu problema, do outro, o problema do outro. Não é assim? Cada um cada qual. E esse egoísmo, das vezes, a gente não saber dividir, é que vem nos atrapalhando. Aquele egoísmo da gente pensar no nosso, no meu umbiguinho e daqueles que estão ao meu redor que eu gosto, tranquilo. É por isso que Jesus faz a pergunta: de que adianta eu gostar só de quem eu gosto? De que adianta? Nada. Gostar de quem a gente gosta é fácil, né? Tem pessoas que a gente gosta de graça. Mas vai gostar do inimigo. Aqui, quando ele diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, ele está dizendo que vai haver uma seleção. Vai haver uma seleção. Toda a qualidade de peixe entrando cheio, puxam para a praia, sentam-se e aí eles vão fazer uma seleção. Então a rede que ela é jogada, né, ela tem um sentido muito grande, que nada mais é a rede, ela se chama lei de amor. É a lei que fica aqui, ó, na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo decorou essa, na consciência. E aí esse reino dos céus,
Ele tem um sentido, um objetivo, né? Porque é o que a gente pensa mesmo naquele céu bacana, bonito, sem problema nenhum. Mas a gente também pensa nesse reino dos céus aqui, ó, porque nós somos o quê? Imediatista. O que você estava falando no início? Pô, se eu ganhar um dinheiro, eu vou te levar você para bem para outro dia, foi? E se ele ganhar, gente, eu vou cobrar, porque eu não sou boba nada. Passear de graça quem não quer. Então a gente pensa muito nesse imediatismo. Não que a gente não tenha que sonhar e passear e ir para outros lugares e ter um bom carro. A gente pode ter isso tudo tranquilamente. Isso só não pode nos perturbar. Aí é uma outra história, né? Às vezes a gente, por conta das coisas materiais, a gente passa a perna no outro, né? A gente é egoísta. Às vezes a gente deixa de viver coisas, momentos em família, porque tem que trabalhar, eu vou dar o melhor tempo pro meu filho. Eu fico às vezes pensando assim, quando eu observo, tem gente que fala assim, estou dando tudo para minha filha, aquilo que eu não tive. Sem crítica, gente. Eu só estou dizendo assim, vão refletir, peraí, o que você não teve? Até porque o tempo faz você não ter tantas coisas que hoje eles têm, porque na nossa época não tinha. Entendeu? E a gente quer colocar um paninho, estou dando tudo que eu não tive. O que eu não tive? A gente passava um pouco mais de aperto, né? Que, por exemplo, frutas a gente comia quando tinha aqueles casamentos, que aqueles bolos eram enormes e tinha fruta por cima. Tranquilo. Hoje a gente vai no mercado e come fruta até. E tem gente que não come nada disso, porque não tem recurso nenhum. Há quanto tempo atrás, se a gente fosse pensar, a gente não tinha esse celular que hoje a gente tem. Eu fico olhando esse celular, não é coisa de Deus não, gente. Você olha o troço, você conversa com a pessoa lá do outro lado do mundo. Eu estou vivendo isso. Jamais imaginaria que eu ia viver um negócio doido desse aqui. Não é que nem é doido, gente. Isso aqui é fantástico. Então, quer dizer, eu vou dar isso para minha filha, eu não estou dando até para mim agora. Então, a gente tem que começar a pensar, o que eu estou deixando de herança? O que eu estou deixando de herança? Que reino é esse? Aqui na terra que eu possa fazer, no sentido mais material, o que eu quero? Será que é só juntar, ou viver o que a sociedade às vezes me impõe? Começa a pensar nessas coisinhas assim. Não estou dizendo que ninguém pode viajar, passear, ir de carro, né? Ir no Maracanã, torcer pro Flamengo. Tranquilo, sem problema algum. Não é essa a questão. Essa questão, o que está nos aprisionando por vezes? O que a gente realmente está querendo para ter um lugar feliz? Eu antes eu era muito nervosa, assim, preocupada, assim, acabava de almoçar, já ia arrumar a cozinha, nossa, nunca mais. Junto tudo. Se tiver que bater papo com o Fábio, eu bato. Tem um bato filme. Vamos visitar fulano, vou visitar o fulano. Uma cozinha. Nem me preocupo mais. Vivo tudo que eu quero viver hoje. Às vezes até uma pedra assim esquisitinha lá no morro, eu fico visualizando, que legal. Porque a gente perde tempo e às vezes a gente não vê nem a natureza. A gente não louva a Deus quase. A gente quase não louva a Deus. Eu estava subindo na rua, estava ventando, olhei pro céu, tem estrela, pelo menos tem estrela. Não vai chover agora não, vai chover daqui a pouco, eu acho que eu vou botar um tapete. Aí depois eu ponho o tapete, deixa bater a noite. Coisa simples, a gente fica se matando com um monte de coisas transitórias que não vai dar certo. E a gente se mata mesmo. E depois ele fala no sentido subjetivo, a paz interior, tranquilidade de consciência, felicidade íntima, originadas da perfeita compreensão da lei de Deus. A rede é a lei de Deus. É a lei de amor. E escrita por Deus em todas as consciências. Os peixes são todos nós, de todas as espécies. Todos nós somos peixes aqui. E ele vai lançar. Podem observar que a rede pega todos, sem distinção. Vai pegar todos, sem distinção. Ela vai pegar todo, então ela vai pegar pessoa boa, pessoa má, pessoa mais ou menos, pega todo mundo. E aí, quando pega todo, serão julgados de acordo com o quê? Com as suas obras. Aquilo que você faz. O que eu faço? O
que eu ando fazendo? O que eu faço com essa rede que já me pegou, que eu percebi ela, que eu compreendi, que eu estou cheia de informação? O que eu faço com isso? Às vezes a gente vai para o centro espírita, tem gente que vem para o centro espírita e devia pensar assim, qual é o sentido e o significado de vir à casa espírita? Tem que começar a pensar também. Será que a gente vem porque a gente tem hábitos de outras existências, em outros segmentos religiosos, que a gente faz disso assim só apenas um hábito? O que a gente faz depois que a gente sai do centro? A gente pega isso tudo aqui, é porque eu tenho uma religião. Será que é só por senso? Começar a pensar. Então, a rede na pesca, que a gente viu que é um instrumento, mas no plano individual, é o conjunto de recursos que a gente tem. Né? Na lei de amor, a gente tem um monte de recursos. Quando a gente encarna, a gente tem uma família, às vezes a gente vem com uma certa quantidade de saúde, que a gente tem que tomar conta do nosso corpo físico, do nosso corpo mental. Então, a gente tem um monte de recursos. E aí ele vai dizendo para nós aqui, tem recurso, tem trabalho, tem inteligência, tem conhecimento moral, utilizados na conquista do alimento espiritual. Eu conheço a rede, eu conheço a informação da lei de amor e eu tento aplicá-la. Mas nem todo mundo tem, realmente, nem todo mundo tem. E por vezes quem tem, não passa para quem tem. E no passar que a gente está dizendo, não só é o ir de pregar, é no seu comportamento, é no seu exemplo. Porque por vezes... Às vezes o sorriso que você dá, a mão que você auxilia, a forma que você trata o outro é o único evangelho que a pessoa tem para ler. E quando a gente fala de evangelho, a gente não está falando só do cristianismo em si. A gente está falando do evangelho, que a moral do Cristo é uma moral que nos ensina a amar o outro. E a gente não precisa falar que a gente é espírita, católico, é umbandista ou qualquer outra religião ou segmento filosófico. A gente tem que mostrar o que a gente é no sentido que a gente aprende aqui, né? A prática tem que estar muito perto. Quando a gente tem um processo de seleção, a gente sabe que a gente tem que fazer o uso do livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para todos nós. E aí fazer escolha. Às vezes a gente faz escolha errada. Apanhar os bons e lançar o ruim. E isso também a gente pode colocar metaforicamente, é como se a gente soubesse fazer a distinção. Isso é legal, isso não é legal. Então, isso aqui eu não quero. Fazer exame de consciência, que quase a gente não faz, mesmo Santo Agostinho dando uma orientação, ele deu um modelinho lá, Se você quiser melhorar, você fica de noite lá, fica pensando o que você fez durante o dia. Se você deixou de fazer alguma coisa que você poderia ter feito, né? Conhecimento de si mesmo ajuda bastante também. Não faz ninguém virar perfeito não, tá? Na pergunta 914, tá assim: fundamenta-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á, conseguiu? Será que a gente consegue? Vocês têm essa sensação de que parece que nada vai mudar? Eu tenho, gente. Vamos ser honestos. Tem hora que a sensação de que nada vai mudar, né? Infelizmente, a gente às vezes tem. E aí a gente para e começa a pensar no que já aconteceu na linha do tempo. E aí faz a gente entender que realmente muita coisa já mudou. E eu não estou dizendo só dessas questões aqui, de tecnologia, não estou dizendo de algumas coisas que já aconteceram, né? Leis, tem leis que já estão mudando também nos dias de hoje. Por quê? Porque a sociedade vai mudando, os costumes vão mudando, a cultura vai mudando, e aí a gente vai mudando, vai percebendo que isso aqui não encaixa mais, isso aqui não funciona mais. Tem um monte de coisas acontecendo. As leis, infelizmente o nosso país aqui, até pouco tempo atrás tinha escravidão, já não tem, mas hoje tem. Perceberam? Não tem no papel, mas ainda tem. Por que ainda tem? Por conta do egoísmo e do orgulho, da ganância,
Então ainda tem. Mas ele está perguntando, vai acabar um dia? Por quantas iniquidades que a gente vê por aí, tanta desigualdade social, tanta gente passando fome, que a gente tem que falar isso, gente. Enquanto o nosso irmão estiver passando fome, as coisas não estão certas. Não está legal. Enquanto tiver pessoas ainda passando por privações, as coisas não estão legais. Quando a gente fala assim, o nosso país há pouco tempo tinha escravidão e hoje não tem mais, mas tem, mas tem, porque por conta da tecnologia, da velocidade de informações, a gente fica sabendo de pessoas que trabalham em casas de pessoas que é um sistema de escravidão. Então, evolução funcionou um pouco. Tá vendo? Então, muita coisa está melhorando. Vai acabar? Aí vamos ver que os espíritos respondem para Kardec. Kardec não era bobo não, viu? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, quanto mais o homem chega próximo de Deus, quanto mais ele faz conexão com Deus, menos valor dão as coisas materiais. Aí começa a pensar que o outro não é só um outro. Não é o outro que eu posso abusar, que eu posso desrespeitar, que eu posso fazer qualquer coisa. O outro é meu irmão, filho de Deus, pai, como eu sou filho de Deus, pai. E para que a sociedade seja feliz, eu preciso que o meu outro também seja feliz. Não posso ter empatia de ver na minha visão. Não só se colocar no lugar do outro, mas ter a percepção do outro, que é diferente. Como é que eu vejo essa coisa? A gente consegue, às vezes, perceber? Pode ver que quando a gente fala com pessoa que perdeu alguém, a gente não pode dizer que sente muito, porque às vezes a gente não sente. Não passou por aquela dor. É diferente, é muito diferente. Então ele diz assim, menos valor vai dar às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas. Mas a gente não está dizendo aqui de proselitismo, não. E a gente não está dizendo aqui que a instituição religiosa, ela tem que ser aquela que vai só comandar e deixar todo mundo sem raciocínio. Não é isso não. Ela vai ter que fazer a libertação do indivíduo. Libertação em que sentido? Dele poder entender que o próximo precisa ser feliz como ele também quer ser feliz. É dar autonomia para as pessoas. É dar pensamento crítico. Que às vezes a gente fica dizendo, porque o fulano de tal disse. E às vezes que o fulano de tal pode ser um famoso, mas ele está falando muito coisa com coisa não. E a gente tem que começar a raciocinar, pensar. O Kardec também nos orientou. Mas aí a gente vai reformar as instituições. Que instituições que ele está falando? Ele está falando de todas as instituições, as religiosas, escolas, a instituição familiar. Ele está falando de todas as instituições. Quando a gente começar a pensar em Deus, a gente vai falar assim, estou reunido numa família, né? Por questões espirituais, às vezes porque a gente se reuniu, às vezes porque é um grupo de pessoas que vai desenvolver outras coisas. Porque geralmente a gente pensa assim, a gente reúne família porque a gente tem que resgatar. Não é assim que funciona também não, gente. Porque se fosse assim, isso aqui virava um caos. E às vezes a gente está no grupo de familiar que a gente se dá bem com todo mundo. Mesmo tendo as diferenças. Mas a gente tem outros desafios. Às vezes não é no grupo familiar, mas é no grupo da família do centro, é no grupo da família do trabalho. Então é diferente. A gente não pode taxar uma coisa e achar que é aquilo ali. E depois ele diz assim, que entretêm e excitam isso. Depende da educação. Vai depender da educação. A educação de valores, que está lá no Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec. Nós precisamos da instrução, mas na educação dos valores, aquela que a gente vai saber manejar os nossos sentimentos. É disso que ele está dizendo aqui. Na de 917, qual o meio de destruir o egoísmo? Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos e os usos das relações sociais. A gente tem que compreender, tem que identificar. Quando o Felipe falou assim, tantas personagens que estão dentro do Evangelho, que se modificaram, que se reformaram, que melhoraram o seu contexto em termos de moral, de evolução espiritual,
mas a gente percebeu que muitos deles, a primeira coisa que eles detectaram que eles tinham as deficiências. Zaqueu percebeu a deficiência dele, o Paulo percebeu, embora seja fiel, porque o Paulo era fiel, mas foi lenha, fez coisa errada. Quando ele percebe que ele fez o erro, e aí ele tenta modificar o erro. Como está lá no céu e inferno, no início, a gente não pode ficar só no estágio do remorso e do arrependimento. A gente tem que partir para a luta da modificação. Por vezes é difícil, a gente não vai mudar de um dia para o outro assim. A gente, quando lê lá Paulo Estevam, a gente percebe que isso é rápido, né? Mas aquilo é literatura, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Bom, observe em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus chama em silêncio a colaborar com Ele. Todos nós somos colaboradores de Deus. Todos nós somos herdeiros de Deus. Então ele está dizendo para mim assim, ó, você tem a sua vida. Na sua vida vai ter percalço, vai ter coisa boa, vai ter estudo, vai ter um monte de coisa. Mas isso não pode ficar só com você. Ele nos chama em silêncio. Eles nos chamam em silêncio. Eles nos chamam em silêncio quando a gente tem que dar atenção para o filho, quando a gente está num lugar que a gente tem que silenciar e fazer prece. Ele nos chama em silêncio quando a gente vem para o trabalho, quando a gente diz sim para o trabalho. Ele nos chama em silêncio quando a gente precisa compreender o outro. Então, nós somos colaboradores. Você já pensou se a gente saísse brigando com todo mundo, reclamando de tudo, fazendo... Não ia funcionar, gente. E não está funcionando, a gente sabe que não está funcionando assim. Sem dúvida, em lugar algum, em tempo algum, não conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma não nos é ilícito duvidar de que Deus está igualmente e espera por nós. Se não falha a memória, esse pedacinho aí, depois eu pego lá atrás, Emmanuel está falando. E eu vou abrir um parênteses. Embora Emmanuel esteja falando isso para nós, ele está falando para nós, espírita, a gente também percebe que nossos irmãos que não acreditam em Deus têm feito muito mais. Muito mais. Né? Aqueles que se denominam ateus têm feito muito mais. Aí a gente fica pensando, por que eles têm feito muito mais? Porque com certeza eles perceberam uma coisa que se chama, e que às vezes a gente não entende, que é a questão de fraternidade. E uma lógica muito simples: se eu faço para o outro e diminuo a dor do outro, eu diminuo a dor do redor. Eu, quando criança, eu queria tirar todo mundo da favela, porque eu achava aquilo um absurdo. Por que eu achava um absurdo? E ainda acho um absurdo. Como eu acho um absurdo quando se constrói apartamentos minúsculos, porque não é digno. Era o meu sonho. Eu nunca construí nada, nunca fiz casa nenhuma para ninguém, né? Mas ainda desejo que todas aquelas pessoas possam estar bem. Porque é difícil. É muito difícil. E essas pessoas, às vezes, que são ateus, que se denominam ateus, têm que ser muito mais solidários do que nós, que a gente está cheio de conversa aqui, de narrativas bonitas. Às vezes não gosta de dar 1 quilo. Quando não gosta de dar 1 quilo, não gosta nem de ajudar os entes queridos, auxiliando em nada. Às vezes nem parando para fazer uma prece, que é uma coisa muito simples, né, gente? Se encher o coração de amor é uma coisa muito simples. Às vezes uma aplicação de paz. Ou às vezes você está em casa pensando no outro, né, que desencarnou, ou que está passando por dificuldades diversas, né? Ainda é muita dificuldade essas coisas. Então há parentes, porque os ateus às vezes são muito mais solidários. E a gente tem que saber de que Deus a gente está falando, né? Porque por vezes a gente fala assim, ah lá, fulano
tem o que merece. Aí a gente não está sabendo que Deus a gente está falando, porque o Deus que a gente vive professando é aquele Deus misericordioso, não é o Deus que quer ver o outro passando aperto porque ele teve uma atitude equivocada. A atitude equivocada dele é ele com Deus, a gente não tem nada a ver com isso, mas não tem que dizer que foi Deus que fez o indivíduo está sofrendo. O sofrimento é das nossas escolhas mesmo. Mas a gente sabe que Deus é o nosso Pai e Ele está sempre conosco. E Ele sempre vai nos auxiliar, é lógico. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, isso tudo alegoricamente, e separarão os maus dos justos, e lançá-los na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. O pranto e ranger de dente, gente, a gente não vai ficar perdendo tempo falando muito aqui não. São os sofrimentos, são as dificuldades que a gente está vivendo. As dificuldades financeiras, as dificuldades de um governo, às vezes, as dificuldades de uma relação com o vizinho, as dificuldades dentro de casa, as dificuldades de uma saúde que às vezes é debilitada, das doenças que a gente tem visto por aí, né? Do sofrimento, da solidão, né? Dos nossos egoísmos, dos nossos problemas às vezes de depressão, de ansiedade. Hoje o que se mais tem é pessoas ansiosas. Chegam lá em casa, o que eles jogam? Tudo problema de ansiedade. Todo mundo tomando remedinho. Todo mundo tomando remédio. E às vezes é um bom papo. Às vezes é uma atividade qualquer, um tempo de voluntariado em algum lugar. Ajudaria muito. Às vezes é uma conversa amiga mesmo, que às vezes sentem falta. E aí a gente está vivendo essa loucura do tempo. Sabe como é que eu vejo que o tempo está passando rápido? Quando eu vou comprar remédio na farmácia. Eu fico assim, meu Deus, já acabou o remédio. Eu tenho que comprar rápido, né? Porque hipertenso tem que tomar remédio. Se tomar, pum, cai. E eu sou muito disciplinada nesse aspecto, porque eu não quero morrer, eu não quero morrer cedo, eu quero morrer igual meu sogro, que eu acho um absurdo, 91 anos. Eu fico assim, é um absurdo se eu estar vivo. Mas ele está vivo, vai viver muito tempo, viu? Vai morrer antes dele, sou eu. E aí ele diz assim, transformação final para um novo início, né? De um novo período, de uma nova era. Tendo que reinar na terra o bem, é necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Espíritos ainda endurecidos no mal. Esses vão para outra série, no passado de ano fica lá, ó, paradinho. E mesmo que a gente tenha plano de regeneração, não quero mentir para vocês, mas isso aqui não vai ser o paraíso não, tá, gente? Ainda vai ter dor, ainda vai ter sofrimento, vai ter umas coisas. Menos do que a gente vê hoje. Bem menos. E os espíritos endurecidos no mal, aqueles ainda que, né, fomentam muita coisa, como guerra, maldade, esses, infelizmente, eles não poderão estar na terra. Por isso que Jesus deixou claro, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos herdarão a terra. Aquele que gosta de fazer guerra não tem que ficar aqui mesmo, não. Mas, nossa, ele tá duro assim, né? Coitado. Não, coitado, mas eles se escolheram, gente. É uma realidade, não dá para passar pano, né? Como dizem as crianças aí. Não dá para passar pano, não. É a realidade. Agora, nós temos que ter misericórdia. Em que sentido? Pedir que Deus auxilie os bons espíritos, que eles possam ter amigos, granjear amigos, é importante, como diz Chico Xavier, granjear amigos que possam auxiliar eles na caminhada da evolução. Quantas pessoas não já chegaram perto da gente e falaram assim, ó, eu acho que esse caminho não está legal não. E aí a gente começa a pensar, e, ó, aquele amigo me ajudou naquele momento, de eu não tomar uma atitude equivocada. Então a gente ora para essas pessoas, tem que ter misericórdia, tem que ter misericórdia. Mas infelizmente a gente tem que botar uma coisa na cabeça que às vezes a gente esquece. Vão ter que pagar o último centavo, acabou, não tem jeito. E aí vai ter encarnações mais difíceis por vezes, ou vai ter que demorar mais o seu caminhar, e é assim, infelizmente. A gente fica romantizando o troço, mas não dá não. Passou. O pranto e ranger de dentes são provações amargas dos espíritos endividados perante Deus e si mesmo. Deverão passar. O fogo depurador das encarnações reparadoras, determinado pela lei de causa e efeito,
eles reajustarão a marcha evolutiva. E assim funciona. É assim que funciona. Não tem outra forma. São as escolhas. A gente não sabe escolher. E aí o Bezerra de Menezes, né, no livro Aos Espíritas, ele diz assim: iniciemos o labor partindo do lar, que deverá permanecer sobre bases sólidas do amor, de entendimento e fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez, da leviandade, que não podemos permitir. Porque no lar, gente, é um grupo pequeno, é mais fácil. O meu lar hoje é pequenininho, tem 4 pessoas, 3 agora, porque a outra mora fora. Mesmo 2 quilos de arroz, mas 5 para lá, né? Então não adiantou muita coisa não. Mas é mais fácil, às vezes, a gente poder parar. Mas isso aí depende de nós também, depende da dinâmica da casa, né? Sentar, almoçar, quem consegue almoçar junto, almoça junto, né? Agora não tem um tal do WhatsApp, fica no WhatsApp. Ô, fulano, você já chegou? Como é que você tá? Por exemplo, lá em casa sai um primeiro, depois o outro, e eu que fico em casa. E a outra está no outro lugar, tá no outro estado. Aí a gente fala bom dia para todo mundo. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? É uma forma de conversar hoje. Mas na hora de almoçar, de comer, café, que tá todo mundo junto, a gente tem que olhar um no rosto do outro, perceber o outro. Às vezes o outro passa por problemas e às vezes ele não fala, mas às vezes a gente pode, né, tá ali perto, tá precisando de alguma coisa. E aí fica mais fácil essa dinâmica quando tem menos pessoas. E aí a gente vai aumentando. Quando Kardec deixa lá uma instrução de que casa espírita devia ser pequena, eu acho fantástico. Sábado passado veio um amigo da Laura de Prado lá para casa. E ele está achando assim muito diferente morar em Volta Redonda por conta do polo, umas coisas. E aí ele falou que na cidade dele ninguém passa fome. Prado é uma cidadezinha que fica perto de São João del Rei. Ele falou que ninguém passa fome, porque todo mundo se conhece. Como é que ele vai deixar o amigo que ele conhece passar fome? Não vai deixar. Então ele disse que ninguém passa fome ali, porque o lugar é pequeno. Então as pessoas se veem. Mas já que a gente está numa estrutura grandiosa, a gente tem os vizinhos. Semana passada não estava em Volta Redonda. E aí eu descobri que a minha vizinha tinha ficado 3 dias internada. E eu só fiquei sabendo porque porque ontem eu tive que ir lá buscar um sal emprestado. Porque a gente vai no mercado e esquece sempre um item, né? É incrível. Eu levei um susto. A glicose subiu, ela caiu. Tá vendo? Porque a gente não percebe o outro. Isso é uma crítica que eu tô fazendo para mim. Porque às vezes eu não posso realmente sair de casa, eu estou atendendo aluno, de manhã eu fico por conta da casa, e às vezes à noite eu tenho meus cursos, eu tenho outras coisas para fazer, então a gente fica muito impregnada ali. Mas eu não sabia. Então a gente pode fazer dentro da nossa comunidade, dentro do nosso prédio, e assim a gente vai melhorando as coisas, aos pouquinhos mesmo. Ô Felipe, a gente já está quase terminando. Mas vocês já devem ter visto isso, eu vou ver se vai abrir aqui, que eu não sei se vai abrir. Mas não era isso que eu queria mostrar, não. Eu acho que eu mudei mexi no computador está muito chique agora, que eu estou em saber mexer. Eu queria passar um negócio, mas não vai dar tempo. Mas eu vou deixar 2 perguntas para vocês aqui. Como a gente pode conquistar o reino de Deus? Vou levar isso para casa. O que eu tenho feito para que eu possa ter merecimento desse reino de Deus? E antes de terminar também, eu queria pedir um favor para vocês. Nós estamos com a equipe de evangelização pequena. Né? Somos em 3 agora, porque a gente pode contar. E está aberta as inscrições e a gente tem uma mocidade que funciona. Estou assim agora. Pode, não pode, presidente? Pode. A presidente falou que você assim, ó. Estou pedindo mesmo, Então a gente está com um pouco trabalhador e a gente tem uma mocidade que funciona às 5 horas da tarde aqui também. A gente tem 2 jovens, mas a gente precisa de mais jovens. Né? A Casa Espírita precisa das pessoas, as pessoas precisam movimentar. A gente passa.
né? Eu já fui da mocidade daqui, com a tia Leninha, a falecida tia Leninha, o Carlão, depois foi com o Fábio, e depois foi com os meninos, que muitos estão tão longe, né? Geivan, tem uma galera que era daqui, e todo mundo está nos seus postos, no trabalho e tal. Mas a gente está aqui, tem uma mocidade, e daqui a pouco o Robinson vai cuidar só de neto, vai trazer um neto, né? Ele vem, o fulano vem dar paz, que negócio todo. Mas a gente precisa renovar, né? Ninguém vai ficar aqui tomando conta de tudo, né? E eu já não sou mais nova. Daqui a pouco eu tenho que passar o bastão. O Felipe está quase na minha idade. E nós precisamos trabalhar. Porque quando a gente fala do amor do Cristo, de Jesus, essas coisas todas, gente, é muito bom. Eu agradeço muito ter ido para o centro, mesmo tinha Domingo Alegre na Rua 4. Que minha irmã obrigava. E aí a gente ia bem cedo para poder aproveitar, porque sabia que 3 horas da tarde tinha que estar no Sinal da Verdade. Eu agradeço, porque eu aprendi muita coisa bacana. O Espiritismo me deu uma cultura que, por vezes, em outras religiões, a gente não tem. Né? Não estou criticando as outras religiões, mas que a gente faz estudar, a gente tem que ficar lendo o tempo inteiro. E isso foi muito bom. Eu sempre trouxe as minhas filhas para a evangelização. Hoje elas são mulheres, né? Uma mora fora, a outra também tem sua vida, já trabalha fora, mas gosta de vir ao centro. Se sente bem na casa, é evangelizadora da casa. Porque a gente também sempre veio. Em momentos que a gente não podia. Mas a gente nunca desconectou, né? Eu já fui em várias outras casas. E hoje, quando eu moro aqui no Conforto, a melhor coisa para mim é vir para a EGAC. É perto, é uma casa que eu já conheço as pessoas, tem amigos e fica mais fácil. O prazer de estar aqui é ótimo. Mas a gente está precisando tanto de trabalhador quanto de jovem, gente. 5 horas da tarde tem um lanche. É uma coisa chique. Na minha época não tinha nem lanche. A gente dá lanche aqui, os lanches aqui não é fraco, não. O lanche é bom. Tem que chamar o povo. O lanche é legal. E não é o lanche, é a amizade. O que é mais importante, eu falo sempre para os jovens, a amizade. Eu vou para casa de evangelizando os meus antigos, porque eu tenho amizade. O Felipe foi meu evangelizando, mas eu sou amiga do Felipe antes dele ter sido meu evangelizando. Somos vizinhos, né? A gente fica nas redes sociais, conversando, bate papo, troca WhatsApp, mensagens, isso é muito bom. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, a gente possa retornar aos nossos lares na santa paz. E fica o convite pessoal também do tal do Facebook aí, que esse negócio é muito chique. E eu sou jovem, não tenho Facebook quase, mas tem Instagram. Bom, dado o recado, agradecemos a Eliane pelo estudo, né? Eu gosto muito de estudar as parábolas, né? Que cada vez que você mergulha as histórias, você descobre várias coisas, né, dentro do cotidiano. Então é bem interessante. Um mosquitinho me falou de que tem um casal aqui fazendo 53 anos de casado hoje. É 53, né? Sou José Miguel, Dona Margarida, desejamos aí felicidade para os dois, tá? Pelo aniversário deles. Da Eliane, ó. 70, gente. Da Eliane. Então, a gente deseja aí muitas felicidades para os dois. Estão sempre aqui colaborando com a sopa, né? Os dois estão sempre firmes aqui. E nosso carinho para vocês dois, tá? Da toda a casa aqui, a diretoria da casa e os nossos frequentadores. A Eliane deu a dica, né, da evangelização da mocidade. Lembrando que a evangelização está de recesso. Só volta na outra semana, tá? Volta no dia 5 de agosto. Então, tá aberto aí para quem quiser trabalhar, para quem quiser estudar, para quem quiser. A gente sempre costuma lembrar de que quando fala de mocidade, eu não tenho idade. Não tem problema. Pode vir. Pode vir que o espírito não tem idade. O espírito não tem idade. Então, eu vou para um monte de lugar aí, o pessoal já achou você um jovem, Felipe. Eu falei, gente, eu não estou mais na classificação da juventude. Não estou mais nessa classificação, mas pode deixar falar, vamos deixar de ser do jovem, né? E um outro recado é de que o sistematizado está para voltar presencial, amigos.
Então, quem desejar, nós a partir de quinta-feira, nós vamos abrir as portas da casa para fazer o estudo do sistematizado da doutrina espírita, que é um estudo pilar para o trabalhador da casa espírita, para quem quer conhecer o movimento espiritismo, para quem quer conhecer tudo sobre a codificação da doutrina espírita, é estudo sistematizado da doutrina espírita. A gente indica, é um estudo muito bom. Então, amanhã, quinta-feira, ela já vai estar aqui abertos para o presencial, tá? Então, fica aí à vontade para quem desejar, né? E no próximo domingo, quem vai estar com a gente é Pedro Lacerda. Então, Pedro Lacerda já vai ter música, hein? Vai ter violão. Pedro Lacerda vai falar sobre sede perfeitos. Então, encerrando por aqui as palestras de mês de julho. A programação, o convite está sendo feito aí. Então vamos elevar nossos pensamentos. Elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos nessa casa espírita querida, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais das palavras consoladoras codificadas por Kardec na doutrina espírita, mas que possamos também tendo das palavras de Jesus, internalizarmos em nosso íntimo todas essas vivências, todas essas palavras da qual foi ditas hoje, para colocarmos em prática, da qual nós somos convidados a levar essas sementes a diversos corações. Aproveitamos que estamos em sintonia de pensamentos e que possamos vibrar para espíritos com enfermidades, com amarguras, espíritos que passam por necessidades, sejam físicas ou morais, que a gente possa oferecer essa dose de consolo para que possam se reerguer e continuar a caminho dos seus objetivos. Que possamos também espalhar essas vibrações aos familiares de quem está aqui presente e de quem está assistindo pelos veículos da internet. E que possamos, através dessa linha de pensamento, dessas vibrações, encerrar mais uma reunião pública dessa casa. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.